Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. São 10h10. Nesta semana, o Grupo Bandeirante de Comunicação lançou uma campanha para incentivar, para conscientizar, sobre a importância da doação de órgãos e também de tecidos. Uma pauta que é super nobre, que veio à tona, após a revelação do quadro aí do apresentador Fausto Silva, que entrou na fila do SUS à espera agora de um coração. Para a gente falar sobre esse trabalho que é realizado aqui em Minas Gerais, qual que é a situação dessa fila aqui no estado, qual que é a estrutura que a gente tem disponível, como que você pode fazer, para se declarar um doador. A gente conversa aqui ao vivo, com imagens para você que está no Skype, com o diretor do MG Transplantes, Dr. Omar Lopes Cansado. Como vai, doutor? Bom dia. Bom dia a todos. Doutor, eu queria começar perguntando sobre essa fila aqui no estado, como que ela está e quais são esses órgãos mais demandados, se a gente pode falar assim. Hoje, nós temos mais de 6.000 pessoas esperando por um órgão ou tecido. As maiores filas de espera são para córneas, com 3.500 pessoas aproximadamente, e rins, com mais ou menos 3.400 pessoas esperando. Os outros órgãos é uma necessidade menor. Coração, por exemplo, nós temos 26 pessoas esperando aqui no estado de Minas. Doutor, pensando nos números desse 2023, o que a gente pode falar sobre captação? É um número que a gente sabe que ele é menor do que o necessário, porque a gente tem essa fila grande, quase 6.000 pessoas. Como é que está essa captação aqui neste ano, na comparação com outros anos? Está maior, está menor? O que dá para a gente falar sobre isso? Felizmente, esse ano, nós temos conseguindo um número maior de doadores, porque nos anos anteriores, 2020, 2021, 2023, nós tivemos um impacto muito grande da pandemia de Covid-19, e diminuiu drasticamente o número de doadores possíveis no estado, Não só no estado, como no país de um modo geral. Mas esse ano a gente já vê uma recuperação muito às custas ainda da melhora da pandemia de Covid, Hoje em dia já tem o Covid já está bem menos ativo do que estava nos anos anteriores. E a gente também já conhece melhor a doença, então a gente tem menos medo dessa doença. Entretanto, nós ainda temos uma quantidade de doadores muito aquém do que a gente precisa para conseguir melhorar a qualidade de vida ou salvar a vida dessas pessoas que estão em fila. Doutor Omar, quem fala é Murilo, bom dia. Eu queria que o senhor esclarecesse algumas dúvidas que são muito comuns, principalmente quando esse assunto sempre vem à tona. Então eu queria algumas dúvidas que o senhor esclarecesse para a gente. A primeira é o seguinte: quais tipos de órgãos podem ser doados de uma pessoa viva para uma pessoa viva? Quais são essas doações? E outra dúvida é sobre essa questão da fila do SUS. Há outra maneira de receber órgãos que não a fila do SUS no Brasil? Bom, para doador vivo, nós podemos doar todos os órgãos duplo, por exemplo, o rim, ou algum órgão que a gente possa partir um pedaço do órgão, tirar um pedaço do órgão e transplantar em outra pessoa. Então a gente consegue fazer doador vivo de pulmão, que a gente pode tirar um pulmão e transplantar em outra pessoa, o doador continua vivendo normalmente, um pedaço do fígado ou um rim. Esses são os órgãos que a gente vai doar em vida. E essa doação em vida, ela é feita para um parente, sempre doador e receptor aparentados até o 4º grau. Isso dá até primos, vamos dizer assim, o 4º grau legal. Com relação à fila de espera... Isso por causa da aceitação, doutor? Quando fala de parente até 4º grau, é por causa da aceitação do órgão, da compatibilidade, é isso? Não é por causa da compatibilidade, é por causa da segurança do sistema, Para a gente manter o sistema mais seguro e mais transparente. Então, a legislação permite a doação em vida até o 4º grau apenas, E porque até o 4º grau são pessoas aparentadas e mais próximas, então também facilita a doação desses casos, Com relação à fila de espera, no país nós temos uma fila de espera que a gente chama de fila única. Ela é uma fila que ela é única para o país inteiro, e todos os pacientes que precisam de transplantes, eles têm que ser inscritos nessa fila, que é gerenciada no Ministério da Saúde. Então, não tem como você fazer transplante sem entrar nessa fila única de espera, porque todos os pacientes vão ser cadastrados nessa fila, todos têm que seguir as normas legais para realizar o transplante, independente do paciente ser SUS, convênio ou particular. A fila é única no país inteiro, mas ela é
regionalizada. O que quer dizer isso? Se um doador está aqui no estado de Minas, o receptor vai ser preferencialmente do estado de Minas. O órgão só vai sair do estado de Minas caso não haja um receptor aqui no estado para receber aquele órgão. Então, ele é oferecido para a Central Nacional, que fica em Brasília, e a Central Nacional, então, promove a distribuição desse órgão para os outros estados, para quem tiver algum paciente que precisa daquele órgão em outro estado. Estamos conversando com o diretor do MG Transplantes, o cirurgião Omar Lopes Cansado. Doutor, obrigada por nos atender. É a Luciana falando com o senhor. Bom, a gente está falando dessa questão da campanha. O senhor citou que aumentou o número de pessoas, né, doadoras. Então é fundamental neste momento, estamos aí batendo a porta, né, mês de setembro, que inclusive é Setembro Verde, mês de conscientização de doação de órgãos. Esse caso do Faustão realmente abriu ainda mais o leque, né? A Band lançou essa campanha. É importante, é fundamental, porque até pouco tempo atrás a gente tinha ali na carteira de identidade: sou doador de órgãos, não sou doador de órgãos, mas isso ficou por terra. Isso não importa, isso não decide ali. A decisão é realmente da família, então é fundamental. Seja num almoço de família num domingo, seja batendo um papo ali num bar, expor essa vontade, né? Caso ocorra alguma coisa, eu gostaria de ter os meus órgãos doados. Então, doutor, é fundamental falarmos neste momento com as pessoas que estão nos ouvindo, né? De relatar, de divulgar essa vontade. Isso é fundamental. Exatamente, porque assim, apesar da gente estar vendo uma melhora nos números de doação, mas ela ainda é muito baixa no estado, né? Você tem uma ideia, hoje aqui no estado, nós temos aproximadamente 45% de recusa familiar no momento que a gente oferece a oportunidade da doação de órgãos. Então, assim, 45% das famílias não doam ainda, né? Quando tem essa oportunidade. Então, é muito importante que as pessoas conversem entre si e se declarem em vida doadores de órgãos, porque isso facilita a tomada de decisão da família no momento que a gente vai oferecer essa oportunidade, né? Como você falou de documentos de identidade, como doador ou algum outro documento por escrito, isso não tem mais valor legal no país. Sempre depois do diagnóstico de morte, quem vai proceder à doação daqueles órgãos é a família do doador. Agora, doutor, o senhor falou aí cerca de 40%, 45% das famílias recusam quando tem a oportunidade de uma doação, né? Qual que é essa oportunidade de doação? Eu queria que o senhor explicasse muito, porque não é qualquer, né, pessoa que morre que pode ser um doador, tem alguns órgãos, então exigem alguns cuidados. Qual que é essa oportunidade? Basicamente, nós temos 3 tipos de doadores. O doador vivo, que nós já falamos, né? O doador em morte encefálica, que é quando o cérebro parou de funcionar. Então, esse paciente está morto. Nesse caso, ele pode doar todos os órgãos e tecidos, né? Coração, pulmão, fígado, córneas, pele, ossos, tendões, etc. E temos o doador com coração parado, que é aquele paciente que teve uma parada cardíaca por um motivo qualquer, mas aí ele não se presta mais a doar órgãos, por exemplo, coração e fígado. Aí ele vai doar apenas tecidos, especialmente as córneas. Então, quando isso acontece, no hospital, a equipe do hospital, quando tem o diagnóstico de morte, ela vai comunicar à família e vai solicitar a doação. Mas é importante, assim, para ser um doador de múltiplos órgãos, a pessoa tem que ser uma pessoa saudável, tem que ser jovem, né? Porque senão, para cada órgão tem um limite de idade que a gente aceita aquele órgão para doação. Então, coração, pulmão, por exemplo, precisa de pacientes mais jovens. Fígado, a gente consegue um paciente um pouco mais idoso, rim um pouco mais ainda. Então, depende muito das condições do doador no momento do diagnóstico da morte e da idade do doador também, além de outros fatores que vão favorecer quem vai receber. A compatibilidade imunológica, a compatibilidade anatômica, o grupo sanguíneo, entre outros. Doutor, tá chegando muita pergunta aqui dos nossos ouvintes. Vou até pedir para o senhor ser mais conciso para ver se a gente consegue trazer mais participações aqui. O Rafael está perguntando sobre essas recusas, um percentual alto, né? Quase metade das famílias. Claro que os motivos variam, mas ele pergunta se tem algum motivo principal para as famílias resistirem tanto. Os senhores ouvem mais alguma justificativa ali neste momento da recusa? Olha, a doação de órgãos não é uma coisa fácil, né? Normalmente você vai conversar com uma família de um paciente jovem, saudável, que teve uma morte súbita e inesperada.
Então, a família, nesse momento, ela está muito fragilizada. Isso dificulta essa tomada de decisão. Mas a gente acha que a principal causa mesmo é o desconhecimento das pessoas em relação à doação e transplante, né? Da necessidade do transplante. Pra você ter uma ideia, a gente tem 10 vezes mais chances de precisar de um transplante do que de ser um doador. Então, as pessoas precisam de entender o que é o diagnóstico de morte e da necessidade da doação para salvar o maior número de vidas possíveis. A Ana Paula está perguntando aqui, li que o transplante de córnea tem uma janela maior porque o doador não precisa ter falecido de morte cerebral. É verdade isso? Pergunta ela. Exatamente. O doador de córnea, ele pode ter tido uma parada cardíaca por um motivo qualquer, e aí a gente tem até 6 horas após a parada cardíaca para poder conseguir retirar aquelas córneas para poder fazer a doação. O nosso ouvinte está perguntando de uma doação específica que é de medula. Nem sei se o senhor vai conseguir responder sobre isso, mas ele fala que descobriu recentemente que não pode doar medula. Isso quando foi doar sangue recentemente. Ele falando, o cadastro no banco de doadores é somente para quem tem até 35 anos, ele tem 47 e ele ficou e está com essa dúvida, na verdade. A medula, nós já temos no país um banco de medula muito grande, então não há necessidade mais da gente aumentar muito esse banco. Então o Ministério da Saúde limitou a idade até 37 anos, porque são os pacientes mais jovens e mais saudáveis que têm a melhor condição física para fazer a doação de medula também. E como nós já temos um banco bem volumoso, a gente não há necessidade de ampliar essa faixa etária nesse momento. Tá. Doutor, para a gente terminar, a gente falando desses prazos super exíguos, né, que os senhores têm para realizar esse transporte do órgão e realizar o transplante em si também, eu queria que o senhor contasse algum caso curioso, porque esse estado gigantesco, né? Às vezes um órgão está disponível lá no, sei lá, no norte do estado, o paciente está no sul de Minas, tem que ser uma operação, a gente imagina, quase que de guerra. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, até sobre essa estrutura do MG Transplantes também. O MG Transplante, ele tem 7 organizações de procura de órgãos espalhadas pelo estado, exatamente para facilitar a captação de órgãos no estado. Quando acontece essa doação fora da região metropolitana, ou fora de onde está o receptor, felizmente agora no estado nós temos um apoio muito grande das aeronaves do governo, tanto da Polícia Militar quanto dos bombeiros. Então, assim, tem uma doação, a gente faz uma logística realmente muito complicada para encaminhar a equipe de transplante para aquele região, para aquele hospital onde está o doador, fazer a retirada e trazer novamente esse paciente. E às vezes a gente envolve mais de uma aeronave, porque se tem coração, o coração ele só tem 4 horas entre a retirada do doador e o transplante no receptor. Então, às vezes a gente leva 2 aeronaves para levar a equipe de coração e as outras equipes, porque o coração tem que voltar antes. Isso realmente é uma logística muito difícil de ser feita, mas a gente, felizmente, no estado de Minas, nós temos essa parceria muito grande com o governo e a gente consegue fazer isso praticamente em todos os casos, exceto, é claro, quando assim não há possibilidade de voo, ou não há aeroporto, ou não há como pousar naquela região. Nos outros casos, a gente consegue fazer em todos os casos. Ainda neste assunto, para a gente terminar, doutor, até pelo nosso tempo, o Carlos está perguntando qual foi o transplante mais rápido que os senhores fizeram. Então, se imagina entre a retirada ali do órgão e o transplante ali. Olha, é difícil de a gente falar isso, mas assim, normalmente o transplante vai ser mais rápido quando o doador se encontra no mesmo hospital do receptor. Parece que perdeu a conexão? Não, estamos aqui ouvindo o senhor. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, doutor. Sim. A doação vai acontecer mais rápida quando o doador encontra-se no mesmo hospital do receptor, que aí a cirurgia é praticamente simultânea, né? Aí é questão de 1-2 horas a gente consegue tirar o órgão daquele doador e passar para o receptor. Tá aí, respondido então. 10h24, a gente conversou aqui na Band News FM com o Dr. Omar Lopes Cansado, diretor do MG Transplante, sobre esse assunto super importante que a Band está abraçando agora, para a gente realmente, né, aumentar essa conscientização sobre a necessidade de se praticar este ato, esse gesto. O Dr. Omar explicou, eu acho, muito bem tudo que a gente e os nossos ouvintes trouxeram. Doutor, muito obrigado, viu? Bom trabalho para o senhor e para a equipe também. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Bom dia a todos. Bom dia. Parabéns pelo trabalho. Lucas Murilo, rapidamente, Sim. Ontem eu tive a oportunidade, porque isso é uma chuva de incentivo, né, e de valorização da vida que a gente recebe. Ontem eu passei a tarde na Santa Casa BH conversando com pacientes transplantados, recém-transplantados,
outros que estavam ali na fila, né? A gente até brinquei com um deles, tá ali na boca do gol, né? No início da fila, aguardando ali por um órgão. Então, a vida dessas pessoas, ela é transformada, e não é só a vida das pessoas, dos pacientes, dos familiares dela também. Então, por isso eu chamei a atenção para essa importância de você divulgar, de você falar do seu desejo de se tornar um doador, porque a diferença na vida dessas pessoas, ela é incrível.